Rogério Monteiro era um homem de fortuna e silêncio. Aos 68 anos, vivia sozinho numa mansão cercada por muros altos e lembranças que o dinheiro não podia comprar. Todas as manhãs, ele observava da janela o novo jardineiro, um rapaz simples, de olhos serenos, que cuidava das flores com uma ternura incomum. Até o dia em que Rogério percebeu algo impossível. O jovem plantava as mesmas rosas que a sua falecida esposa amava, mesmo sem nunca tê-la conhecido. A manhã nas colinas de Lisboa nascia lenta, coberta por uma névoa suave que deixava o ar cheirando a terra molhada. Dentro da mansão Monteiro, o silêncio era quase absoluto. Apenas o som distante de pássaros e o roçar de uma enxada quebravam o vazio que há muito habitava aquele lugar. Rogério Monteiro, aos 68 anos, costumava acordar cedo, preparar o café e sentar-se diante da enorme janela que dava para o jardim. Era o único espaço da casa que ainda tinha vida. Ali, onde as flores resistiam ao tempo, ele se lembrava de Helena, a mulher que lhe ensinara o que era ternura, antes de o mundo se tornar de pedra. Mas, desde que ela partira, nada mais florescia do mesmo modo. O jardim murchava, e Rogério raramente saía de casa, até que um dia, o porteiro lhe falou sobre um jovem jardineiro novo que buscava trabalho. "Dizem que tem mãos boas, senhor", disse o homem. "Cuida das plantas como quem reza." Rogério não deu muita atenção. Contudo, uma semana depois o rapaz apareceu. Chamava-se Tiago. Tinha 24 anos, o rosto calmo, os gestos firmes e respeitosos. Falava pouco, mas quando olhava para as flores era como se conversasse com elas. Na primeira manhã, Rogério observou-o à distância, de trás do vidro da sala. Tiago caminhava devagar entre os canteiros. Retirava folhas secas com cuidado e tocava a terra como quem reconhece um velho amigo. Havia algo de estranho, ou talvez sagrado, na forma como o rapaz se movia. Ao meio-dia, Rogério decidiu aproximar-se. "Você sabe o que está fazendo?" perguntou com a voz fria de quem há muito não conversa. Tiago levantou o olhar sem medo. "Acho que sim, senhor. Só estou tentando devolver cor ao que o tempo apagou." Rogério franziu o senho, intrigado. "E como sabe o que plantar?" O jovem sorriu discreto. "As flores costumam dizer. Basta ouvir." O velho milionário soltou um suspiro curto, meio impaciente, meio curioso. "As flores falam com você, então?" "Às vezes", respondeu Tiago. "Mas só quando alguém realmente sente falta delas." Rogério ficou em silêncio. Voltou à casa. Mas as palavras do rapaz ecoaram dentro dele. À tarde, quando voltou a olhar pela janela, reparou que Tiago plantava um novo canteiro com rosas brancas. Exatamente a mesma espécie que Helena adorava. Mas ninguém, absolutamente ninguém, sabia disso. No dia seguinte, ele desceu ao jardim. O cheiro das rosas recém-plantadas trouxe-lhe uma memória nítida. Helena rindo, ajoelhada na terra, dizendo que a beleza não se compra, se cultiva. Rogério sentiu um nó na garganta. Por que escolheu estas flores? "Fez-de conhecidas e sentes maral fóssimos?" perguntou. Tiago limpou as mãos na calça e respondeu. Pareceram certas, como se este lugar estivesse à espera delas. Durante as semanas seguintes, o jardim começou a renascer. As flores voltaram a colorir os caminhos, e até os pássaros pareciam cantar mais. Rogério, que há muito não conversava com ninguém, passou a ficar por perto. Às vezes oferecia um café, outras apenas observava. E cada dia notava algo novo naquele rapaz. Uma delicadeza antiga, um respeito silencioso pela memória que habitava o lugar. Certa tarde, enquanto podava um arbusto, Tiago começou a assobiar uma melodia suave. Rogério parou, o coração apertando no peito. Reconheceu de imediato. Era Lembrança de Helena, a canção que ele compusera há décadas para a esposa. Mas era impossível. A música nunca fora gravada, nunca tocada fora daquelas paredes. "Onde ouviu isso?" perguntou, a voz rouca. Tiago hesitou, baixando o olhar. "Meu pai cantava. Dizia que era de um homem que amava uma mulher mais do que a própria vida." Rogério sentiu o chão fugir-lhe por um instante. "Seu pai ainda vive?" Não", respondeu o rapaz com serenidade. "Das truque. Ele se foi antes de eu nascer. Minha mãe cuidou de mim sozinha." O velho milionário ficou imóvel, tentando disfarçar a inquietação. Por dentro, algo começava a se mover,
uma lembrança enterrada, um medo antigo. Mas ele não insistiu. Apenas assentiu e voltou para casa, levando o som daquela melodia consigo. À noite, sozinho no escritório, Rogério abriu uma velha gaveta. Ali estava o retrato de Helena, jovem, sorridente, segurando um bebê nos braços. A foto fora tirada pouco antes dela adoecer. Ele passou o dedo sobre o rosto dela e murmurou: "Se ao menos eu tivesse mais tempo." Do lado de fora, o vento soprava entre as flores e o som parecia sussurrar um nome: Tiago. Rogério fechou os olhos. Pela primeira vez em anos, sentiu medo. Medo não da morte, mas de reconhecer o que a vida talvez estivesse tentando devolver-lhe. Naquela noite, Rogério Monteiro não conseguiu dormir. O som distante da chuva batendo nos vidros misturava-se à melodia que Tiago assobiara mais cedo. Cada nota parecia arrancar-lhe um pedaço da alma. Ele voltou ao piano, que há anos servia apenas como decoração. Tocou as primeiras notas de lembrança de Helena. E, de repente, todo o passado voltou, como se o tempo tivesse apenas fechado os olhos. Helena, a mulher que transformara um homem arrogante em alguém capaz de sonhar. Quando se conheceram, Rogério ainda não era milionário. Trabalhava como engenheiro civil, com pouco dinheiro e muito orgulho. Helena era professora de música em uma escola pequena. Tinha um sorriso fácil e uma calma que desarmava qualquer dureza. Ele lembrava-se do primeiro dia em que a viu, sentada num café em Alfama, desenhando notas musicais num guardanapo. Aquele gesto simples o encantou. Ela falava da vida como quem fala de flores, com paciência, com fé, com amor. E ele, que sempre acreditara que o mundo se resumia a números, começou a acreditar em melodias. Casaram-se jovens, num fim de tarde de primavera. Na cerimônia, ela cantou a canção que mais amava, Lembrança de Lisboa, uma balada suave sobre o tempo e a saudade. Rogério jurou que faria de tudo para lhe dar uma vida confortável. E cumpriu. Construiu uma empresa, comprou terrenos, ergueu prédios. Mas, aos poucos, o sucesso começou a afastá-lo daquilo que importava. Helena, que amava o jardim da casa, dizia que as flores eram como pessoas, precisam de presença, não apenas de água. Ele, ocupado demais, respondia: "As flores esperam. O tempo é o que não espera." Ela apenas sorria triste. Sabia que o homem que amava estava se perdendo em sua própria pressa. Quando o primeiro filho deles nasceu, Helena acreditou que tudo mudaria. Chamaram o menino de Tiago, um nome simples como a vida que ela queria. Mas Rogério via o filho mais como herdeiro do que como criança. Queria dar-lhe o que nunca teve, e nesse desejo acabou ausente. O casamento começou a ruir em silêncio. As discussões não eram gritos, eram pausas longas, olhares cansados. Helena passou a cuidar do bebê sozinha, cantando para ele adormecer, enquanto o marido viajava ou assinava contratos. Até o dia em que ela adoeceu, uma febre longa, uma fraqueza sem causa aparente. Os médicos diziam que o estresse e o coração fraco a estavam consumindo. Rogério só percebeu a gravidade quando já era tarde demais. Numa manhã fria, Helena o chamou à cama e, com um sorriso leve, disse: "Promete que vai cuidar do nosso jardim?" Ele segurou a mão dela e respondeu: "Prometo." Mas a promessa morreu junto com ela, algumas horas depois. Nos dias seguintes, Rogério ficou cego de dor. Mandou que levassem o bebê para a casa de uma tia distante, incapaz de suportar o choro da criança. Trancou o jardim. Enterrou as flores, a música e a parte de si que ainda sabia amar. Anos depois, quando tentou buscar o filho de volta, a tia havia se mudado. Ninguém sabia onde estavam. O nome Tiago sumiu da vida dele, como se nunca tivesse existido. A única lembrança era a fotografia guardada na gaveta, Helena sorrindo com o bebê no colo. Rogério acreditou que o destino o punia, e em vez de procurar perdão, escolheu a solidão. Agora, ao ver aquele jovem jardineiro, o mesmo nome, o mesmo olhar calmo, algo dentro dele começava a despertar. Mas a mente recusava o que o coração já sabia. Na manhã seguinte, Rogério desceu ao jardim e observou Tiago trabalhando. O rapaz limpava as folhas molhadas, cantarolando uma canção de ninar antiga, a mesma que Helena costumava cantar para o filho. O velho milionário aproximou-se devagar. "Onde aprendeu essa música?" perguntou a voz rouca. Tiago levantou o rosto surpreso. "Minha mãe cantava. Dizia que era para espantar o medo da noite." "E ela ainda vive?" "Não", respondeu o rapaz com um sorriso triste.
Partiu há muitos anos. Rogério ficou mudo. O coração acelerou. Aquele nome, aquele tom de voz, tudo começava a se encaixar como peças de um destino que ele tentara esquecer. Quando o jovem se afastou, Rogério ajoelhou-se diante das rosas recém-plantadas. O perfume das flores trouxe-lhe o som da voz de Helena. As flores sabem o que o coração esconde. Ele fechou os olhos e sentiu lágrimas escorrerem pela primeira vez em décadas. O tempo, pensou, não apaga nada. Apenas espera que a verdade floresça no momento certo. O inverno chegara com ventos fortes em Lisboa, e o jardim de Rogério Monteiro parecia mais vivo do que nunca. As rosas que Tiago plantara floresciam mesmo sob o frio, desafiando a estação. Era como se o jardim se recusasse a morrer, como se alguém invisível o mantivesse respirando. Nos últimos dias, Rogério passara a observar Tiago com mais atenção. Havia gestos que o confundiam. O modo como o rapaz ajeitava as flores, como falava baixo com as plantas, ou como olhava o horizonte antes de começar o trabalho. Tudo lhe parecia familiar, como um eco antigo que voltava a repetir-se. Uma tarde, ao descer para o quintal, Rogério encontrou o portão entreaberto. Seguiu o som de passos leves, até o pequeno galpão de ferramentas. Empurrou a porta, e lá estava Tiago, limpando o pó de um velho retrato esquecido. A moldura de madeira estava gasta, o vidro rachado. Era uma fotografia de Helena, sorrindo ao lado de um bebê nos braços. Rogério sentiu o sangue gelar. "Onde encontrou isso?" perguntou num tom que soou mais duro do que pretendia. Tiago se assustou, mas respondeu com calma. "Estava no armário atrás de algumas caixas. Eu só quis tirar o pó, senhor. Achei bonito." O velho aproximou-se lentamente, o olhar fixo na imagem. "Você sabe quem está nesta foto?" Tiago hesitou. "Ouça, acredito que sim. É a senhora Helena, não é? Traz como sabe o nome dela." A voz de Rogério tremeu. O rapaz abaixou o olhar. "O caseiro me contou. Disse que ela cuidava deste jardim e que o senhor não deixou mais ninguém entrar aqui desde que ela se foi." Rogério recuou um passo, tentando esconder a emoção. "E o bebê?" que nasceu, Isa?" perguntou. "Sabe quem é?" Tiago sorriu melancólico. "Não sei. Mas ele parece feliz." O silêncio se instalou. O velho milionário apertava o retrato contra o peito. Aquele objeto, esquecido por anos, agora lhe queimava as mãos como uma confissão. No dia seguinte, Rogério acordou cedo, mas Tiago não apareceu. O rapaz não dera sinal desde a tarde anterior. No início, pensou que tivesse ido embora. Mais um funcionário que não suportara seu humor. Mas ao meio-dia, o porteiro lhe entregou um envelope amassado. O rapaz pediu para deixar isto com o senhor. Disse que não voltaria. Rogério levou o envelope para o escritório. Dentro havia uma carta curta e uma fotografia antiga. A letra era firme, simples. "Senhor Monteiro, perdoe-me se toquei em algo que não devia. Cresci ouvindo minha mãe falar de um homem que amava flores e perdeu tudo o que o dinheiro não podia comprar. Ela me ensinou a cuidar do que outros deixaram morrer. O nome dela era Helena Moreira. O meu é Tiago." Rogério deixou a carta cair. A respiração falhou. As mãos tremiam como se segurassem o passado em carne viva. Pegou a fotografia. Era uma mulher jovem, sorrindo, segurando um menino pequeno, o mesmo rosto, o mesmo olhar de Helena. Atrás da foto, uma data rabiscada. 1999. O coração dele bateu descompassado. Fechou os olhos e viu Helena de novo, deitada na cama, fraca, pedindo-lhe para cuidar do jardim. Mas agora entendia. Ela não falava apenas das flores. Falava do filho. O tempo pareceu colapsar. Cada escolha, cada silêncio, cada contrato assinado, tudo o que construíra se tornava pó diante daquela revelação. O filho que ele acreditava perdido, esquecido pelo mundo, estava ali o tempo todo, plantando flores no mesmo solo onde o amor um dia floresceu. À tarde, Rogério saiu de casa pela primeira vez em semanas. Pegou o carro e dirigiu até o endereço da empresa de jardinagem. Lá disseram-lhe que Tiago morava num bairro simples, perto do Tejo. Sem pensar, foi até lá. O bairro era pobre, as ruas estreitas, cheias de roupas penduradas e cheiro de pão quente. Crianças brincavam nas calçadas, e o velho sentiu uma pontada no peito. Lembranças do que poderia ter sido. Encontrou a casa. Uma porta de madeira, um vaso de flores brancas na janela. Bateu uma vez, depois outra.
Ninguém respondeu. Quando estava prestes a ir embora, uma vizinha apareceu. Procura o Tiago. Fez gosimo a que nasceu Isa? Perguntou. Rogério assentiu. Ele saiu cedo. Foi entregar flores no cemitério. Todo ano, no mesmo dia. Que dia? Perguntou, confuso. O aniversário da morte da mãe dele. Rogério sentiu as pernas fraquejarem. Sem dizer palavra, entrou no carro e dirigiu até o cemitério de Benfica. O vento frio soprava entre os túmulos. E lá diante de uma lápide simples coberta de flores, estava Tiago, ajoelhado em silêncio. No mármore branco lia-se: Helena Moreira, 1968-2001. Rogério ficou parado, incapaz de mover-se. A vida inteira resumida num nome e 2 datas. O rapaz levantou o olhar, surpreso ao vê-lo. Por um momento, nenhum dos dois falou. Depois, Tiago apenas murmurou: Eu sabia que o senhor viria um dia. O vento de fim de tarde cortava como lâmina fina quando Rogério Monteiro deixou o cemitério. Tiago ainda estava ajoelhado diante da lápide da mãe. E o velho, incapaz de dizer qualquer palavra, apenas ficou ali, em silêncio. Por dentro, tudo nele se partia. Era o pai e o estranho. O culpado e o arrependido. O homem que construiu impérios, mas não soube guardar o que realmente importava. À noite, de volta à mansão, Rogério caminhava pelos corredores como um fantasma. A casa, antes símbolo de poder, agora lhe parecia uma prisão. O retrato de Helena pendia na parede, iluminado por uma luz fraca. Ele olhou para o rosto dela e murmurou: Eu o encontrei, Helena. Nosso menino está vivo. Mas logo depois o coração apertou com força. Uma dor aguda subiu-lhe pelo peito, cortando-lhe a respiração. Cambaleou até a sala, derrubando um vaso de flores. O som ecoou pela casa vazia. Tentou alcançar o telefone, mas o braço não respondeu. Caiu, sentindo o chão frio contra o rosto. A última coisa que viu foi o reflexo da lua nas janelas. E por um instante pensou ouvir a voz de Helena chamando seu nome. Horas depois, Tiago chegou à mansão. Não sabia explicar o motivo. Algo dentro dele o guiara até lá. Uma inquietação silenciosa. Bateu na porta, mas ninguém respondeu. Empurrou-a. A casa estava escura, exceto pela luz fraca da sala. E lá, estendido no chão, estava Rogério. Senhor! Gritou ajoelhando-se. Tocou-lhe o pulso fraco. Sem pensar, pegou o telefone e chamou uma ambulância. Enquanto esperava, segurou a mão do velho, murmurando: Aguente, por favor. O senhor não está sozinho. Os paramédicos chegaram minutos depois. Rogério foi levado para o hospital em estado grave. Tiago foi junto, sem se importar com protocolos ou distância social. Sentou-se ao lado da maca durante todo o trajeto. O rosto tenso, as mãos sujas de terra e lágrimas. Na sala de emergência, os médicos correram. Durante longos minutos, o tempo pareceu parar. Tiago ficou do lado de fora, olhando o chão, as mãos trêmulas. E quando finalmente o médico saiu, disse: Ele vai viver. Foi por pouco, mas chegou a tempo. Tiago suspirou, as pernas quase cederam. Passou a noite no hospital. De madrugada, adormeceu na poltrona ao lado do leito. Quando o sol nasceu, Rogério abriu os olhos. Demorou a entender onde estava. E ao virar a cabeça, viu Tiago dormindo ao seu lado, a mão dele ainda segurando a sua. O velho fechou os olhos por um instante emocionado. Uma lágrima escorreu. Por quê? Perguntou com a voz fraca. Tiago despertou, assustado. Por que voltou? Eu mandei você embora. O rapaz respirou fundo. Porque minha mãe me ensinou que o amor não precisa de permissão. Rogério desviou o olhar envergonhado. Eu errei com você, com ela. Tiago balançou a cabeça. Todos erram, senhor. O importante é o que fazemos depois. O velho tentou sorrir, mas o choro o venceu. Eu passei a vida inteira tentando apagar o passado, e o destino me trouxe o passado de volta. Com o rosto do meu próprio filho. Tiago segurou-lhe a mão com firmeza. Talvez o destino só esteja tentando lhe dar uma segunda chance. Durante dias, Rogério se recuperou lentamente. Tiago visitava-o todas as manhãs, trazendo flores frescas do jardim. Falavam pouco, mas os silêncios agora eram leves como brisa. Em um desses dias, o velho pediu: Leve-me para casa. Quero ver o jardim. Quando chegaram, o sol estava se pondo. As flores de Helena balançavam sob a luz dourada. Rogério pediu que o ajudasse a sentar-se diante das rosas brancas. Olhou em volta e disse: Eu prometi a ela que cuidaria deste jardim.
E falhei. Tiago respondeu com voz calma. A promessa ainda está viva. O senhor só precisou de tempo para lembrar. O velho riu fraco, mas sincero. Você é mais parecido com ela do que imagina. Tiago sorriu. Ela dizia o mesmo de mim sobre o senhor. Ficaram em silêncio por um tempo, observando o vento passar entre as flores. O céu começava a se pintar de laranja e violeta. Rogério, com esforço, estendeu a mão e tocou uma rosa. Eu pensei que fosse rico, disse, mas nunca tive nada. Tiago olhou para ele. O senhor tem o que muitos perderam, a chance de recomeçar. E pela primeira vez em décadas, Rogério Monteiro acreditou nisso. A primavera chegou silenciosa a Lisboa. As chuvas cessaram, e o jardim da mansão Monteiro florescia, como se o tempo tivesse voltado atrás. Rogério caminhava lentamente entre as roseiras, apoiado na bengala, o rosto sereno e cansado, mas com um brilho novo nos olhos. Cada flor que se abria era uma lembrança devolvida, e desta vez ele não fugia delas. Tiago trabalhava ao seu lado sem precisar de palavras. Pai e filho dividiam o mesmo silêncio, um silêncio cheio de reconciliação. De vez em quando, Rogério contava histórias sobre Helena, como ela ria das pequenas coisas, como falava com as plantas como se fossem gente, como dizia que as flores eram a prova de que a vida sempre tenta de novo. Tiago ouvia com atenção, guardando cada palavra como se colhesse sementes. Alguns meses depois, Rogério chamou-o ao escritório. Sobre a mesa, havia uma pilha de papéis e um envelope selado. Está tudo aqui, disse, entregando-lhe. Criei uma fundação no nome da sua mãe. Fundação Helena Monteiro. Uma fundação? Perguntou Tiago, surpreso. Para cuidar de jardins públicos, escolas e abrigos de crianças. Respondeu o velho. Quero devolver à cidade um pouco da beleza que tirei dela. Tiago ficou em silêncio. Depois apertou a mão do pai firme. Ela ficaria orgulhosa. Rogério sorriu emocionado. Oh, não, meu filho. Ela ficaria em paz. Nos dias que se seguiram, a casa antes fria encheu-se de vida. Crianças vinham visitar o jardim. Voluntários plantavam novas flores e o som das risadas substituía o eco dos passos solitários. Rogério passava as tardes numa cadeira de ferro sob a sombra de uma oliveira, observando Tiago ensinar as crianças a plantar. Pareciam pequenas versões de si mesmo, curiosas, esperançosas e inocentes. E ele, que passara a vida construindo muros, agora aprendia a abrir portas. Certa tarde, enquanto o sol se punha, Tiago aproximou-se com uma caixa de madeira. O que é isso? E perguntou Rogério. Um presente, respondeu o rapaz sorrindo. Dentro da caixa havia um pequeno violino, gasto pelo tempo, mas ainda bonito. Era dela, explicou Tiago. Mamãe pediu que eu o guardasse até o dia em que o senhor voltasse a tocar. Rogério ficou imóvel. Pegou o instrumento com mãos trêmulas. O cheiro da madeira, o toque suave, tudo o transportou de volta a um tempo em que a vida ainda tinha som. Fechou os olhos e passou o arco sobre as cordas. A melodia que saiu era antiga, mas pura, lembrança de Helena. A canção que ele compusera para ela tantos anos atrás. Tiago sentou-se ao lado e acompanhou com o violão. O som se misturou ao canto dos pássaros e ao perfume das flores. Algumas crianças curiosas se aproximaram, e por um instante, o jardim inteiro pareceu cantar. O vento movia as pétalas das rosas, como se Helena estivesse ali, passeando entre elas. Quando a música terminou, Rogério enxugou uma lágrima. Obrigado, meu filho, murmurou. Você devolveu ao velho tudo o que o dinheiro levou. Tiago respondeu com simplicidade. Eu só plantei o que o senhor já tinha aqui dentro. O sol se despedia, tingindo o céu de dourado. As sombras alongavam-se sobre o jardim e o velho milionário sentiu algo que há muito esquecera. Paz. Encostou-se na cadeira, olhando as flores dançarem ao vento. As rosas de Helena balançavam suavemente, refletindo o último brilho do dia. Naquele momento, Rogério compreendeu o que Helena quis dizer quando falou de cuidar do jardim. Não era apenas o jardim da casa. Era o da alma, o da memória, o da vida que continua apesar das perdas. E ele, finalmente, o estava cultivando de novo. Na semana seguinte, uma pequena placa foi colocada junto ao portão principal. Este jardim é dedicado a Helena Moreira, que ensinou que o amor é a flor que nunca morre,
As pessoas que passavam paravam para ler, algumas deixavam flores, outras apenas sorriam. E toda vez que o vento soprava, parecia levar consigo o eco de uma risada suave, misturada ao som de um violino distante.